Olá pessoal, professora Maísa, de literatura. Vamos trabalhar hoje com a turma do segundo ano, trabalhando com a estética romantismo. Nós sabemos que romantismo é a estética mais bacana da nossa literatura brasileira. Porque aqui nós vamos encontrar algumas coisas que têm a ver com a nossa realidade. Então a gente vai se identificar, vai gostar, vai achar bacana. Então olha isso, ó. Nós sabemos que literatura é a arte que usa a palavra para recriar a realidade sobre o ponto de vista do escritor. Daí porque, às vezes, a gente lê um texto de literatura, acha chato e cansativo, porque a gente tem que observar o contexto histórico, social, econômico e político da época. Se nós não nos situarmos nesses aspectos, o que vai acontecer? A gente não vai compreender. E aquele cara lá estava no século XVIII, século XVII, século XIX, para a gente interagir com tudo isso aí, beleza? Então, o romantismo, ele apresenta algumas características básicas, tais como nacionalismo, indianismo, escapismo, egocentrismo, dentre outros. Mas eu coloquei as principais. Por exemplo, a questão do nacionalismo. Nós vamos observar que alguns autores, eles vão falar a respeito dessa pátria. A gente vai perceber em algumas obras essa relação de amor, de sentimento de pertença às suas raízes. Nós vamos observar também a questão do índio. Alguns autores vão colocar esse índio de diversas formas, né? E a gente vai perceber isso. E a questão do escapismo, que é a fuga da realidade, aonde a gente vai perceber que em algumas obras a gente vai perceber isso aí. E a questão do egocentrismo, que perpassa as gerações, aonde a questão do eu, né? Essa soberba toda. Aí quando a gente fala disso aí, se contextualizando nesse aspecto, a gente vem para as 3 gerações, né? Nós temos 3 gerações, primeira, segunda e terceira. A primeira geração, ela é chamada de nacionalista e indianista, certo? Ela tem 2 grandes representantes, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães vai introduzir o romantismo no nosso Brasil com a obra chamada Suspiros Poéticos e Saudade. Beleza? Mas, no entanto, quando a gente fala de literatura, nós vamos observar que a obra que vai bombar, que vai ser mais paradoxal da nossa literatura brasileira, quem vai fazer isso vai ser o Gonçalves Dias com a obra Canção de Exílio, aonde ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as árvores que aqui gojeiam, não gojeiam como lar. Então a gente observa aí que o Gonçalves Dias, ele vai falar dessa relação de amor, né, da pátria, essa questão do nacionalismo, e a gente observa que ele vai utilizar aí o advérbio, né, talvez, a gente vai observar o si, né, a conjunção, esse lá e cá, né, que ele vai trabalhar fazendo essa interação entre Brasil e Portugal. A gente vai perceber isso tranquilamente. Então, na primeira geração, a gente vai observar que vai ser Canção de Exílio, que se destaca com esse lá e cá, fazendo uma referência a Brasil e Portugal. Beleza? Tudo bem? E a gente vem para a segunda geração, chamada de byroniana, mal do século ou ultrarromântica. Byroniana fazendo referência, se reportando ao poeta inglês Lord Byron. Nós sabemos que Lord Byron, ele é um poeta melancólico, né? E a gente vai observar que os autores da segunda geração, eles são carregados de tristeza, né? Dor, melancolia. Tudo negativo está aqui na segunda geração. Por que a segunda geração também recebe o nome de mal do século? Ela é chamada de mal do século porque no século XVIII a doença que mais matava na época era a tuberculose. Então, esses poetas que se debruçavam sobre os livros, bebiam, né, e acabavam pegando a pneumonia e vinham a óbito.
beleza? E ela é chamada de ultrarromântica porque na segunda geração nós vamos poder perceber as várias facetas do amor, né? O amor que conduz à morte. Aí a gente tem lá a Inocência, onde essa obra vai enfatizar essa questão do relacionamento da mulher do campo com o homem da cidade. Também nessa obra a gente observa o perfil da mulher, que mesmo ela estando no século XVIII, ela apresenta a característica da mulher do século XX, do século XXI, onde a mulher não espera mais, onde ela se posiciona, onde ela corre atrás daquilo que ela acredita. E a gente vai perceber isso em Inocência, né? Quando ela tenta negociar com seu pai. Ela diz: ô pai, não dá mais para casar com um manecão? Né? E ele vai dizer: olha, tem muita coisa em jogo, hein? E ela vai dizer: mas eu não posso, eu sou apaixonada pelo Cirino. Ele diz: acaba com isso, hein, menina? Tem muita coisa em jogo. Então, aquele casamento movido por interesse, e a gente vai perceber que isso está bem presente na segunda geração. Uma das facetas do amor. Depois, nós vamos observar Senhora, Lucília, cada um desses romances apresenta uma faceta do amor, beleza? Aí, por último, a gente chega na terceira geração, aonde ela recebe a denominação de social ou condoreira, né? Ela é social porque vai trabalhar principalmente a temática da escravidão. Castro Alves é o grande representante dessa geração, né? E ela é chamada de condoreira porque condor é uma árvore que voa muito alto lá nas cordilheiras dos Andes. E os poetas dessa geração, especificamente o Castro Alves, era um cara além do seu tempo. Então, na sua obra Espumas Flutuantes, onde o Castro Alves vai falar da mulher, né, e vai tentar desconstruir aquela imagem que construíram da mulher. E ele vai falar que essa mulher não é tão bobinha, né, não é tão inocente, que ela sabe muito bem o que quer e ela sabe correr atrás daquilo que acredita. Nós sabemos que a mulher do século XVIII, ela, aquele vestido cheio de saias rodadas, aqueles espartilhos, era toda coberta, né? Mas os seios eram fartos, né, pomposos, quase que pula lá no decote, e aquele sapatinho só com um pedacinho do pé à mostra. Mas a mulher é audaciosa, hein? Como diz o Castro Alves, ela cruza as pernas, sabe que está levando, isso no século XVIII, porque hoje, século XXI, não precisa mais, não é verdade? Então a gente vai perceber isso. Ele vai falar dessa mulher audaciosa e o Castro Alves vai falar da luta, né, do negro, né, que hoje nós estamos no século XXI, mas os problemas permanecem, né? O negro ainda luta até hoje pelo seu espaço. Não é verdade? E ele vai falar disso em toda a sua obra. A luta do negro para tentar viver o seu amor. Aí ele escreve a obra, Os Escravos, a Cachoeira de Paulo Afonso. Então, o Castro Alves é um dos autores maravilhosos da nossa literatura, como muitos, não é verdade? Aí na segunda geração, primeira geração e terceira geração, a gente vai ter Cassimiro de Abreu, lá da segunda geração, no seu poema maravilhoso, Meus 8 Anos, né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, que os anos não trazem mais. Então, pessoal, a gente tem aí uma coletânea de livros maravilhosos, os quais nós poderíamos nos deitar e fazer um deleite dessas leituras maravilhosas e célebres que perpassam gerações. Deixa aí o meu convite, a minha dica. Vai lá, pega os livros, vai ler. É maravilhoso, ele enriquece a nossa alma.